Paz do Senhor para os irmãos. Damos graça ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele nos tem dado, nos tem concedido, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós estudaremos hoje a lição 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? O texto áureo diz assim: ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Está lá em Jó, no capítulo 36, versículo 15. Verdade prática: o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente educativo, né? Então nós vemos que não é ver só como uma forma de Deus tá exigindo alguma coisa de você, mas uma forma dele te ensinar algo novo, né? E aí nós vamos ver a teologia de Eliú em 4 discursos teológicos que se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram, né? Para Eliú, os amigos de Jó falharam quando expuseram as suas ideias ao patriarca, a Jó. Por outro lado, se equivoca ou ele se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Ou seja, ele mesmo cai em contradição e engano quando vai, né? Cai no erro quando vai apresentar o seu conceito em relação a Deus. Ele revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e que não está obrigado a dar respostas ao homem. Não há qualquer injustiça em suas ações, né? Segundo esse amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Nós sabemos que Deus usa de meios variados, tanto para corrigir, quanto para abençoar, quanto para ensinar, né? Mas a gente não pode também dizer que todo sofrimento que Deus impõe ao homem é para ensiná-lo, né? Porque muitas das vezes é um meio somente de glorificar o seu nome, né? Mas temos sim essa linha onde Deus às vezes ensina a pessoa quando ele não aprende com amor, com carinho que Deus tem para com os seus, ele passa um pouquinho aí apertado, né? Passa um princípio, né? De problemas, de sofrimentos, para que ele entre na linha. Isso também é um modo de Deus agir. O primeiro tópico é o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Primeiro subtópico, Deus é soberano. No primeiro discurso, ele destaca a queixa de Jó, porque Deus não tinha respondido. E para ele, né, para Eliú, ele não leva em conta a majestade divina que distingue criador de criatura. Então Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo, né? Não precisa explicá-lo, suas ações nem seu silêncio. Muitas das vezes a gente questiona demais a Deus, esquece de confiar, né? No caso de Jó, é aceitável porque ele ainda não tinha o conhecimento que nós temos. Mas muitas das vezes aquele não é o momento de Deus falar, aquele não é o momento de Deus agir, é o momento de Deus deixar você amadurecer, você passar pelo deserto. Porque muitas das vezes você precisa amadurecer naquela prova para que você entenda o porquê passou por aquilo
e através daquilo glorifique o nome do Senhor, né? Então, muitas das vezes, a gente esquece o nosso lugar realmente de criatura e começa a querer pressionar a Deus. A criatura achando que vai pressionar a Deus. Entenda uma coisa. Eu creio que tudo que ocorre é com a permissão de Deus. Se alguém prega que não aceita, como eu já ouvi, não aceita a doutrina da permissividade, que eu nunca vi essa doutrina, que segundo eles é a doutrina de quem crê que Deus é quem permite tudo. Eu creio num Deus que permite tudo, né? Mas essas pessoas, ao contrário, dizem que você tem que determinar, você tem que chegar junto. Quem somos nós para determinar ao Todo-Poderoso o que há ou não de ser feito? Então, eu creio que tudo é dentro da permissão de Deus e que tudo tem um propósito em cima dessa terra, né? Então, subtópico 2, o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Mesmo sendo um ser transcendente, ou seja, um ser fora do nosso tempo, da nossa materialidade, Deus não deixa de se revelar ao homem quando necessário, né? Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões, conforme Jó, capítulo 33, versículo 14 e 15. O problema não é o orgulho de Deus, mas o orgulho humano que não permite escutá-lo, né? Escutar a Deus. E que o patriarca, mesmo considerando-se moralmente puro, padece do pecado do orgulho. Está lá em Jó 33, 17. Essa é a visão de Eliú, né? E a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduz à morte. É bem verdade que muitas das vezes o que fazem divisão entre nós e Deus é os nossos pecados, é o nosso orgulho, a nossa soberba, né? Mas quando você está num estado de sofrimento, entendo eu, que você vai estar procurando estar mais próximo de Deus. Então, nessa hora, não existe orgulho. Se existe orgulho, se existe soberba, então, misericórdia, né? Então, nesse momento, você está procurando se aproximar mais de Deus. Consequentemente, se o Senhor falar, provavelmente você vai escutar porque você está mais próximo. Esse é o meu entendimento. Terceiro subtópico, o mistério da redenção. Além de sonhos e visão, ele também destaca que Deus usa enfermidade como canal de comunicação entre Deus e o homem. Está lá em Jó 33, capítulo 19 a 22. Né? Por ela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer, interceder pela saúde dele. E o mensageiro anuncia o que é justo e bom a fim de recuperar o estado de justiça da pessoa, né? No caso de Jó, que Jó desfrutava antes da enfermidade. Funções atribuídas a esse mensageiro, esse mediador, faz com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, né? Ou seja, uma teofania do Senhor Jesus Cristo, né? Conforme Gênesis capítulo 16, versículo 9, também capítulo 22, versículo 11, Êxodo capítulo 3, versículo 2, né? E Bom, esse mediador é a mesma testemunha que Jó pedia que defendesse a sua causa. O Redentor que o justificasse depois de sua morte
Então nós podemos atestar, né, no livro, o ministério desse mensageiro é um ato da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Ou seja, uma figura típica de Cristo, né? Ou seja, veio para resgatar e para mediar a sua causa, que é o que o Senhor Jesus faz por nós. É Ele que é nosso advogado, é Ele quem media a nossa causa, foi Ele quem nos resgatou do pecado e nós glorificamos a Deus por isso. O segundo subtópico, o sofrimento como meio de revelar a justiça e soberania de Deus. Primeiro subtópico, a justiça de Deus demonstrada, né? Quando ele defende a justiça de Deus, ele faz coro na acusação contra Jó, né? Que os argumentos de Jó não passam de insolência. E como Todo-Poderoso, né, pode agir com injustiça conforme Jó deixou-se subentender. Ou seja, Deus jamais age injustamente. Isso contraria a sua própria natureza, a natureza de Deus, né? Deus é amor, Ele é justiça. E segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia, que a Bíblia não mente, porque ela é a palavra de Deus, Deus jamais Ele é injusto com ninguém, né? Em Jó 34, capítulo 34, versículos 10 e 12, fala sobre isso, né? O segundo subtópico é o caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, ele passa a descrever o caráter justo de Deus, né? Age com justiça quando retribui ao homem o que merece, né? Ele também não precisa prestar conta de seus atos a ninguém e não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado, né? Ou seja, o Criador não pode receber ordens da criatura. Como provedor da vida humana, tem todo o poder de manter ou não a humanidade, né? Quantas vezes Deus não poupou a humanidade por amor, né? Se Deus fosse que nem o ser humano, ele já tinha exterminado com tudo, já tinha acabado com tudo, porque o ser humano é o ser mais difícil de se lidar. Ele não consegue lidar nem com ele próprio, quem dirá com as coisas à sua volta, né? E aí é que está o mistério do amor de Deus por nós, porque mesmo assim Deus tem nos amado e tem procurado nos resgatar, né? Ele não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Aqui está falando tanto de condição como nacionalidades. Tem muitas pessoas, né, homossexuais, pessoas que abriram igrejas LGBTs, né, que usa esse versículo dizendo que Deus não faz acepção de pessoa, né? Mas a mesma palavra que fala que Deus não faz acepção de pessoa, diz que Deus abomina os afeminados. Diz que Deus abomina aquele que mente, aquele que rouba, o afeminado, o que se prostitui. Então, essas pessoas estão distorcendo a palavra e enganando a muitos, né? Tem muitos que acham que estão louvando e engrandecendo o nome do Senhor e, na verdade, não se consertam para andar conforme a palavra de Deus manda, né? E isso é lamentável. Deus é onisciente e conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo, né? Ele é justo para punir os maus. Ou seja, Deus sabe tudo, conhece tudo, então não adianta você querer dizer para Deus que você é um cara bonzinho, que você é um cara legal, que você não tem pecado, quando na verdade, muitas das vezes, nós como ser humano, nós erramos a todo momento. Então é por isso que devemos estar sempre orando, pedindo perdão ao Senhor, nos colocando na presença dele de coração quebrantado, né? Porque ele é amor. Mas nós também temos que ter reverência e ter também o temor do Senhor nas nossas vidas. Terceiro subtópico, a defesa da soberania de Deus. Atente para a pergunta:
Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Que pergunta, hein? E aí? Fica para você pensar, fica para você procurar entender a pergunta e ver, né? Fazer uma autoanálise de si mesmo. É uma pergunta que mexe com a gente, né? E Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, na sua soberania e livre vontade, não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Ou seja, é soberano e não está sujeito a qualquer julgamento humano. O livro de Jó, ele destaca a soberania divina. Um exemplo disso está no uso da palavra todo-poderoso, né? Então, para Eliú, por ele ser soberano, Deus jamais agiria com injustiça como Jó dera a entender. É preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiro, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia pecado. Já errou aí? Segundo, exalta apenas a justiça de Deus, mas não diz nada de sua misericórdia, né? Para ele, o Altíssimo colocara a sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro. Deus é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Aí eu te pergunto, se ele é todo poderoso, ele é um ser soberano, que ele age com justiça, e os amigos entendem que Jó está dizendo que Deus está agindo com injustiça. Primeiro, Jó nunca falou que Deus agiu com injustiça. Jó somente entendeu que a causa dele era injusta, né? A situação que ele estava passando era injusta. Muitas das vezes as pessoas julgam as pessoas sem saber o conteúdo do que ela realmente está passando, sem conhecer realmente a situação que ela está vivendo. Era o caso de Jó. Aqui, Deus estava mostrando para o inimigo que Jó era fiel a ele, independente das consequências que viesse acarretar sobre a vida dele. E uma coisa que ele errou, primeiro, muitas pessoas fazem isso, julgar os outros sem conhecimento de causa. E segundo, achar que Deus, ele está acima do seu amor e misericórdia com o juízo, né? Vai chegar esse momento, mas o momento agora de Deus é de amor, é de misericórdia, acima de tudo, porque Deus não quer que ninguém se perca. Então, se nós pararmos para olhar, o Senhor estava com muito amor e com a misericórdia dele sobre Jó, mas o Jó tinha que passar por aquela situação, para que ele mostrasse para o inimigo que Jó o servia de coração, de corpo e alma, e Jó era temente a Deus. E muitas das vezes isso acontece com a gente, para mostrar para o inimigo que nós somos tementes ao Senhor, que nós realmente estamos debaixo da vontade de Deus. Amém? Terceiro tópico, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Primeiro subtópico, o caráter pedagógico do sofrimento. Existe diferença entre o pensamento teológico de Eliú e dos seus amigos, né? Eles acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Já Eliú crê dessa forma, mas vai além. Além de compreender que durante a sua aprovação Jó se comporta de forma pecaminosa, introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico, ou seja, está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, o justo aprende com o sofrimento. Nem sempre. Deus usa dessa ferramenta? Usa, mas não é sempre. No caso de Jó, isso não se aplica. Porque Jó, ele era reto diante do Senhor.
Então, o que estava acontecendo aqui eram suposições das quais eles não entendiam e saíram espalhando, né? Mas, na verdade, nem Jó tinha pecado e nem ele estava sendo usado como exemplo e corrigido por causa do ato, né, que eles o acusavam. Segundo subtópico, adorando a Deus na tormenta. O capítulo 36, e versículo 26, afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. E para ilustrar a grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano, no outono, no inverno, primavera, verão, né? E esse argumento tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. Para ele, através do tempo, Jó podia ver que Deus se manifestava em cada estação de forma ordeira e que o seu poder é que fazia, né? Que na verdade nós cremos que isso é o que faz as mudanças todas, é o poder de Deus, foi Deus que criou tudo. Está lá em Jó, capítulo 36, versículos 24 e 25. Nessa fala, ele põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Ele o acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, né? São atitudes excludentes, né? Ou seja, é uma metáfora da situação do patriarca que no meio da tormenta pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Ou seja, nós não podemos, né, louvar a Deus e ao mesmo tempo reclamar de Deus. Nós não podemos dizer que Deus é grande, é maravilhoso e ao mesmo tempo estar resmungando por causa de uma provação que está passando. Ah, porque Deus não está comigo, porque Deus não se manifesta na minha vida, né? E aí a gente vem para aquela parte onde fala sobre a teofania, que nada mais é que a manifestação de Deus ou a revelação de Deus na nossa vida. Muitas das vezes ela não vem do jeito que a gente quer, ela vem do jeito que Deus aprove vir. E nós temos que agradecer porque nós temos condição de contemplar o amor de Deus para nos corrigir, para nos endireitar nas suas veredas, né? E parar com esse negócio de uma hora tá glorificando a Deus e outra hora tá murmurando porque tá passando por prova, né? Isso não agrada a Deus. Ele, como o Deus, o ser grande e único do universo, o criador de todas as coisas, céus e terras, de toda a vida que há, ele se entristece quando a gente começa a murmurar em vez de confiar nele. Então, confiar no amor e na misericórdia de Deus é o que nos traz conforto durante a tormenta, durante um sofrimento. Saber que o Senhor Jesus está mediando tudo aquilo que acontece em nossa vida com o Pai. É Ele quem media nossas causas, é Ele quem batalha por nós, né? Então, o que nós vimos hoje foi 3 aspectos da teologia de Eliú, né? Primeiro, ele defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Ele acredita que Jó não consegue escutar Deus devido ao seu orgulho. O equívoco dele está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado, que a gente já disse que isso não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. E ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e agir com justiça, mas se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor. Primeiramente, Deus é amor. Então, nesse caso, Eliú, ele vê no sofrimento um papel pedagógico. Mas não esqueçamos, Deus é amor e misericórdia.
E para que nós desfrutemos disso, devemos confiar na sua soberana graça e no seu grande poder, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.